a primeira parábola, que é Mateus capítulo 13. Eu coloquei nos slides, mas como o livro é maravilhoso, eu vou deixar o livro aberto aqui também, quando eu precisar ler umas partes. Mateus capítulo 13. Vamos ler juntos aqui, verso 1. Mateus 13, verso 1. Diz assim. Todos acharam? Amém. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus começa aqui no capítulo 13, a parábola que é tão conhecida como a parábola do semeador. Aqui no livro Parábolas de Jesus, o Espírito de Profecia vai dizer que essa parábola ela é tão simples que, justamente por ela ser simples, olha o que diz o Espírito de Profecia. Ela diz assim, ó: Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia. Então, é uma parábola tão simples que a gente olha para essa parábola e a gente não consegue enxergar que tenha realmente assim tanta coisa para a nossa vida, né? Um semeador sai a semear e a gente pode pensar assim, isso aí está se referindo à pregação do evangelho, à mensagem, né? A palavra quando chega. E a gente olha aquilo e muitas vezes a gente pensa, né? Ali é o solo do coração, a gente tem que deixar a palavra entrar, a semente e tudo. Só que, na verdade, ela é uma parábola realmente simples. Mas nós vamos ver que ela traz consigo realidades espirituais que são muito sérias e que muitas vezes nós negligenciamos. Então, nós vamos ler. A primeira pergunta que nós vamos ver é: que pergunta é? Por que eles falam por parábolas? Então, por qual motivo Jesus ele fazia, né? Ele falava em forma de parábolas? Qual é o motivo, queridos? Vamos ler juntos aqui. Nós temos vários textos, mas eu vou mostrar aqui para vocês a meditação Este Dia com Deus, dia 18 de dezembro. Olha o Espírito de Profecia, o que é que diz. Cristo deu a entender aos discípulos que ele pregava em parábolas e ocultava sob símiles as grandiosas verdades que apresentava, para que as pessoas que não têm a verdade ou o amor a ela e cujo coração se acha desorientado por seu próprio temperamento e inclinações condescendidas, não possam conhecer suas doutrinas. O que significa isso, queridos? Olha aí de novo para o capítulo 13 de Mateus. Olha o verso 11, verso 10. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo o seguinte: olha, tem muitas verdades que eu preciso passar para vocês, mas se eu falar diretamente, vai dar problema. Se eu falar diretamente para o ouvinte dessas pessoas que são infrutíferas, eles vão procurar mais problemas do que eles vão receber a palavra. Eles vão procurar discussões, eles vão procurar problemas, vão procurar situações, como fizeram com Jesus no final. As pessoas disseram assim para Jesus: nós ouvimos ele dizer que era para destruir o templo e em 3 dias ele levantaria. Jesus tinha dito isso? Sim, mas não... Exatamente. Entendeu? Então, por isso que Jesus disse, olha, eu falo por parábolas para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não entendam. Por quê? Porque Jesus sabia que havia pessoas no meio de Israel que, por mais que tivessem aparência de santidade, por mais que estivessem ali, elas, na verdade, elas não amavam a Cristo. Elas não amavam a verdade. Então, Jesus sabia que
coisas profundas do reino de Deus que ele passasse ali seria simplesmente para causar problemas. Então o que é que Jesus fez? Jesus, ele ocultou, ele trouxe, ele não deixou de pregar a verdade. Ele trouxe a verdade, mas ele revestiu de uma forma tal que só quem realmente pudesse, quem tivesse entendimento da palavra e buscasse, iria compreender. Por exemplo, ali, quando João estava prestes a morrer, vocês lembram qual foi a pergunta que João fez para Jesus? Que ele mandou os discípulos para lá para perguntar? Quem lembra? Exatamente. És tu mesmo ou devemos esperar outro? Jesus poderia, assim que os discípulos de João chegaram, Jesus poderia ter dito o quê? Diga a João que sou eu mesmo. Ele não falou assim com a mulher samaritana? Ele chegou para ela e falou assim, ó, sou eu que falo contigo. Tão direto e simples, foi ou não foi? Mas para João, porque João, queridos, ele era profundamente conhecedor da palavra de Deus. O Espírito de Profecia fala que no deserto ele estudava porções e porções inteiras das Escrituras. Então, como Jesus sabia que ele estava lidando com alguém que era profundo nas Escrituras, o que é que Jesus disse para João? Ele disse, sou eu que falo contigo? O Espírito de Profecia fala que ele chamou os discípulos de João, passou o dia inteiro com os discípulos de João. No final ele disse, agora vai e diga a João, ó, os cegos vêm, os coxos andam, tal. Mas por que isso? Ali, queridos, era uma profecia. Jesus sabia, ó, no momento que você falar para João o que vocês viram e quando vocês aplicarem a palavra, João vai dizer, é ele mesmo. Mas Jesus sabia que ele não podia fazer isso com outras pessoas. Entende? Então Jesus, ele fala, ele reveste os seus ensinos de forma que ele sabe que somente aqueles que têm desejo e amor pela verdade é que vão conhecer. Queridos, o Espírito de Profecia fala que para você conhecer a verdade não depende tanto da sua capacidade intelectual, mas sim do desejo que você tem de conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Em João capítulo 7, Jesus diz assim, ó, todo aquele que quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina. Veja que Jesus diz, aqueles que estão nas faculdades, aqueles que têm doutorado, aqueles que têm uma capacidade intelectual acima dos outros, vão conhecer a respeito da doutrina. Jesus não diz isso. Ele diz, se você quiser fazer a vontade dele. Então, o primeiro ponto para que a gente possa compreender de fato os ensinos de Jesus é querer fazer a vontade de Jesus. Por isso que Jesus revestia de parábolas. Por quê? Se você não tem interesse pela palavra de Deus, você vai ver a parábola, não consigo entender esses negócios, eu leio esses negócios aqui, não entendo nada. E vai ficar por isso mesmo. Mas os discípulos, quando perguntam a Jesus, por que eles falam por parábolas? Jesus diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Vocês buscam, vocês não querem entender, para vocês vai ser dado. E aí ela diz, ó, os ouvintes e frutíferos são especificados por nosso Senhor como os céticos, os superficiais ou os seculares. 3 classes de ouvintes e frutíferos, queridos. Os céticos, hoje é o que mais tem. Pessoas que não ouvem assim a palavra de Deus, mas consideram um livro qualquer. Qual é a outra classe de ouvintes e frutíferos? Superficiais. Quem são os superficiais? Quem é do povo de Deus, mas busca de forma... Exatamente, busca pouco. Eventos Finais diz que os leitores superficiais, o que é que vai acontecer com eles no tempo de angústia? Vão cair. Vão levados de um lado para o outro. E os seculares. Seculares você sabe o que é. Agora olha só. Esses não conseguem discernir a glória moral da verdade ou sua aplicação prática e pessoal ao próprio coração deles. Carecem daquela fé que vence o mundo e, como infalível consequência, o mundo os vence. É a íntima ligação com Deus que abre, aviva e aguça o entendimento. Entendeu porque Jesus disse? Para vocês é dado conhecer. Porque vocês buscam. Vocês conseguem discernir a glória de Deus porque vocês aplicam a parábola diretamente ao próprio coração de vocês. Então, por isso que, quando eles perguntam, por que, Senhor, o Senhor lhes fala por parábolas? Por que o Senhor não abre logo tudo de vez? Jesus diz, porque não pode ser assim. Não pode ser assim. E aí ele continua, o Espírito de Profecia continuando dizendo, os homens no tempo de Cristo trouxeram sobre si mesmos aquela cegueira, de modo que vendo, eles não viam, e a surdez voluntária, de modo que ouvindo, não ouviam, nem compreendiam. Jesus lhes disse que não havia razão para ficarem surpresos com o que ele declarara a respeito de sua descrença, pois Isaías predissera a mesma coisa. Então, quando Jesus respondeu aqui, olha o verso 11 aí rapidinho, no capítulo 13. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem,
se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. O ouvinte que não é espiritual não vai entender. Aquele que não conhece a palavra de Deus vai ouvir, vai ver na frente dele, mas não vai entender. Olha só o verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja que Jesus no final ele coloca, dizendo assim, ó, eles fizeram isso. Eles se colocaram numa posição tal que se fecharam. Eles não ouvem, eles não compreendem, eles não veem. Então, a resposta de Jesus para por que ele falava em parábolas é isso. Agora, olha o que ele mais fala sobre os nossos dias. Algumas das pessoas que professam crer na verdade para este tempo estarão em idêntica posição. Eles não compreendem a maravilhosa obra de Deus com a qual ele confirma a sua palavra. Não percebem que a atuação do Espírito de Deus é realizada pelo seu poder, não porque a evidência não seja suficiente, mas porque a desobediência e a corrupção de seu próprio coração não permitem que eles considerem essas evidências de modo honesto e sincero, pois os pecados das pessoas têm-lhes endurecido o coração e sua conformidade com o mundo tem obscurecido suas concepções das coisas divinas. Então veja, queridos, quando nós nos afastamos do Senhor Jesus, quando nós estamos longe da presença de Deus, você pode estar mesmo entre o povo de Deus, veja o que ela diz. Algumas das pessoas que professam crer na verdade para este tempo. Então, nós podemos estar na mesma posição de estar olhando para a palavra de Deus, nós vendo as evidências da palavra de Deus, mas a gente não compreende a palavra de Deus. Então, isso é muito sério. Então, por que eles falam por parábolas? Por isso. Agora, vamos entender o seguinte. Se nós fôssemos dividir, vamos ver se dá tempo, vamos ver até onde a gente consegue dividir hoje. Se nós fôssemos dividir essa parábola, quais são os pontos principais dessa parábola, queridos, que nós precisamos compreender? Quem é o personagem principal aí dessa parábola? Cristo. Mas eu falo assim, no texto em si, assim, ó. No português ali, o que é que está escrito? Pronto, exatamente. Então, o semeador, o que é que ele faz? Ele saiu a semear. Por que ele saiu? Está se referindo a quê aí? Sair de casa? Eis que o semeador saiu a semear. Daqui a pouco a gente comenta. Primeiro, o semeador. O que mais de pontos importantes que a gente precisa observar aí? A semente. Vamos lá. A semente, primeiramente, ela cai aonde no verso 4? À beira do caminho. Quando ela cai à beira do caminho, o que é que acontece? Vêm as aves e comem. Isso aqui, queridos, é uma realidade espiritual profundíssima. Profundíssima. Mas vamos continuar. A gente vai dividir cada uma delas. Verso 5. A outra parte da semente cai aonde? Em pedregais, né? Ou solo rochoso. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre os espinhos. Então, meus amados, vamos ver. Nós primeiro vamos começar falando sobre o semeador saiu a semear. O Espírito de Profecia, aqui no Parábola de Jesus, ela explica que as pessoas que trabalhavam com agricultura, as cidades naquela época eram muito perigosas. Então as pessoas muravam as cidades, fortificavam as cidades. Quando você ia trabalhar com agricultura, você tinha que sair desses muros e ir lá para os campos para poder trabalhar, que eram locais muitas vezes perigosos. Então Jesus ele começa falando sobre o semeador saiu nesse sentido. Ele estava dentro de uma cidade fortificada, estava dentro de um lugar seguro e ele sai para fazer um trabalho que era perigoso naquela época. E ela fala que aqui ele está fazendo referência ao trabalho dele, porque ele estava no céu, ele estava no trono, estava rodeado dos querubins e serafins, mas ele preferiu sair para semear. Então ele sai do seu lugar de segurança e desce para um lugar onde, se ele transgredisse em apenas um momento, o Espírito de Profecia fala que a ira de Deus cairia sobre a cabeça de Cristo e sobre a igreja, e Cristo e a igreja estariam para sempre perdidos. Então Jesus ele sai, né, colocar a vida dele em risco para poder trazer a semente celestial para essa terra. No verso 4 diz assim, ó, mas aqui primariamente refere-se a Cristo, mas também refere-se à igreja. Verso 4, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves
e comeram. Queridos, vamos perceber a profundidade espiritual. Talvez, dependendo do tempo, a gente só consiga falar sobre esse ponto aqui de cair junto ao caminho. Veja só. Quando ela cai junto ao caminho, nós vamos falar sobre a semente que caiu junto ao caminho. Primeiro ponto, o que é a semente, queridos? Todos têm certeza disso? O que a palavra de Deus diz? Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. Então, a semente refere-se à palavra de Deus. Junto ao caminho. Por que junto ao caminho? Vamos ler juntos aqui então. Aqui está nesse livro, Parábola de Jesus, página 44. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de quê? De um ouvinte desatento. Eu até, se você quiser, ou se você tiver uma canetinha, você pode até colocar do lado assim, ó, ouvinte desatento. Por quê? O que é um ouvinte desatento? Como o calcado caminho, pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvido em aspirações egoístas e com descendência pecaminosa, o coração se endurece pelo engano do pecado. Vamos passar aqui. As faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve sim a palavra, mas não entende, não discerne que ela se aplica a ele próprio. Esse é um perigo muito grave. O que acontece? Por que Jesus fala à beira do caminho? Porque, veja, é um lugar duro. A pessoa vai se endurecendo à medida que ela vai estando em pecado, que ela vai condescendendo com seus apetites, com suas paixões, seja lá o que for, o coração vai se tornando cada vez endurecido, de forma que quando a palavra chega, a palavra bate e ela quer aplicar para o outro. A pessoa está ouvindo uma mensagem, mas ela está pensando no pecado do outro. O que significa isso? Por exemplo, quando você olha para as grandes cidades, por que as grandes cidades existem enchentes nas grandes cidades, queridos? Qual é o problema que existe nas grandes cidades? Existe a questão, por exemplo, se você fala assim, vamos resolver o problema das grandes cidades em relação às enchentes, ou então, quando chove, alaga tudo. Qual é a primeira coisa que a pessoa pensa logo em fazer? Bota a culpa logo em quem? A prefeitura, né? Porque não está fazendo o quê? Esgoto, não está fazendo bueiro, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Mas qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do problema, queridos? Não, é o ser humano que joga lixo. Eu jogo lixo. Mas será que essa é a raiz do problema? Existe uma raiz. Construir o lugar que não poderia construir. Destruiu a água passada. Sim, mas ainda tem mais uma raiz embaixo. Diga, meu irmão. Diga. Pronto. Essa é a raiz do problema. A raiz do problema, meus amados, em relação a qualquer coisa, a raiz do problema está no solo. O que acontece? Deus projetou a natureza para ser de que forma? Nós temos o chamado ciclo da água. Quando a chuva desce, que ela bate no solo, o que tem que acontecer? De forma natural, o ciclo natural das florestas, por exemplo. Como é que acontece? A terra, ela deve ter, igual a nossa pele, ela tem vários poros. E nesses poros, o que acontece quando a chuva cai? Ela entra na terra, uma parte dela é absorvida pelas raízes das árvores e a outra parte desce para o lençol freático. E aí continua o ciclo da água. Aí eu lhe pergunto, quando você concreta tudo, você asfalta tudo, aquela chuva, ela vai cair, ela vai encontrar lugar de penetração? Vai encontrar? Não. E aí, naturalmente, o que começa a acontecer? Em vez de ela infiltrar, ela vai bater e vai escoar. E aí vai entrando, aí começa assim agora, aquilo que vocês comentaram, aí começam outras questões. Aí vem construções em locais que muitas vezes não deveria, e assim por aí vai. Mas você vê o problema, a raiz qual é? O solo. Assim é na agricultura também. A pessoa planta, mas não consegue, não está dando as coisas. O solo está duro, o solo está sem vida. O que está acontecendo? Falta vida naquele solo. Então, quando Jesus fala isso, que a semente caiu na beira do caminho, veja que a semente não conseguiu penetrar. Por que a semente não conseguiu penetrar? O solo está duro.
E o que que endurece o solo, queridos? O que que endurece o solo do nosso coração? Ela diz, as faculdades espirituais são enfraquecidas. Por quê? Porque a pessoa está absorvida em quê? Aspirações egoístas e condescendência pecaminosa. E aí, cada vez mais você vai condescendendo com aquilo, o seu coração fica duro, de forma que quando a palavra vem, que ela tenta entrar, ela bate, mas seu coração está asfaltado. Você só vai pensar no outro. Se você ouve uma palavra, uma palavra forte, muitas vezes, ou você está lendo alguma coisa, e você começa a pensar em outros, esse é um sinal de que seu coração está duríssimo, asfaltado pelo pecado. Você não consegue discernir que a palavra tem que entrar no seu coração. Você olha para aquilo, você lê aquilo e você quer aplicar para o outro. Isso é um sinal de um coração endurecido. Então, as faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve sim a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Então, olha só. Veja que só que tem um problema aí. Quando a pessoa chega a esse ponto, que ela vai endurecendo, né? Ela vai endurecendo o coração, de forma que a chuva que deve cair, Oséias capítulo 6 diz que o Senhor vem a nós como a chuva. Mas você está endurecendo o coração e a chuva vai caindo, só que ela não penetra. Ela não consegue achar os poros do seu coração para penetrar e molhar seu coração com o orvalho de Deus. Seu coração está duro. E aí o que acontece? Existe alguém que está prontíssimo. E é isso que eu vou mostrar agora. Existe alguém que está prontíssimo para trabalhar quando a palavra de Deus é pregada. Quando o seu coração endurece, que a palavra é pregada, olha o que Jesus vai dizer para nós no mundo espiritual o que acontece. A pessoa está ali, a pregação do evangelho está sendo feita, a pessoa endureceu o coração, vai ficar por isso mesmo? Não. Olha o que acontece, queridos. Mateus capítulo 13, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo pelas condescendências pecaminosas, pela falta de consagração, o que acontece? Vem quem? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, queridos, eu vou mostrar aqui um texto da irmã White, que ela vai dizer como Satanás fica quando existe a pregação do evangelho. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você vai ver no mundo espiritual o que foi mostrado à irmã White, mas Jesus já está mostrando para nós. Se você é um ouvinte negligente, uma pessoa que não tem consagração tal, de forma que quando você ouve uma mensagem, você não consegue discernir para aplicar em seu coração para haver mudança, seu coração está duro, aquela mensagem não vai ficar reverberando na sua mente. Pelo contrário, Satanás ele vem e arranca. Percebe? Então, olha o que Jesus diz aqui em Lucas 8,12, um texto similar. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Satanás quer tirar a sua salvação. Então, como é que Satanás faz? Veja, Jesus vem, a palavra é dada. Satanás, ele sabe. Qual a motivação de Satanás de tirar a semente? Pare para pensar. A semente já está fora. Ela está na beira do caminho. É ou não é? Está na beira do caminho. Ela entrou na terra? Não. Então, pela lógica, precisava se preocupar com aquela semente? Mas o maligno não. O maligno ele vem e ele faz questão de fazer o quê? De tirar. Por quê, queridos? Ele faz questão de tirar. Para que não haja possibilidade nenhuma daquela semente frutificar. Porque a palavra de Deus, queridos, quando ela entra, ela tem o poder de dar fruto. É ela que faz dar fruto. Então, Satanás ele quer tirar toda a possibilidade imaginável de que aquela palavra, de alguma forma, faça uma diferença no seu coração. Então, ele vem e tira. Agora, a pergunta é, como que ele faz isso? Você ouve uma mensagem, você ouve uma palavra, Deus fala com você ali, como é que Satanás vem e arranca? Veja, olha como ele faz. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, qual a motivação de Satanás de remover a palavra de nosso coração? Para que em nós não resplandeça o quê? A glória de Deus, o caráter de Deus.
Satanás sabe que quem vai reproduzir o caráter de Deus no ser humano é a palavra de Deus. Então, o que é que ele faz? Ele vai criar diversas situações para que você não receba a palavra, para que a palavra não entre e você continue com o seu coração duro e você se perca. Você perde a salvação. Agora, olha como Ellen White diz na prática o que Satanás faz. Veja só. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina. Teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Satanás e seus anjos, olha só, queridos, Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado. Enquanto anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Com fervor, só comparável à sua maldade, procura frustrar a obra do Espírito de Deus. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos. Você está ouvindo a palavra, mas você está preocupado com tanta coisa que você precisa resolver, que a sua mente começa a fervilhar com aquilo. Quem está fazendo isso é Satanás. Você não consegue prestar atenção na palavra. Você não consegue, porque a sua mente está tão preocupada com outras coisas que você já começa a abrir espaço para ele já começar a botar a mão. E aí ele continua dizendo. Então veja, em todas as vezes, eu vou mostrar uma fala de Satanás que foi registrada pelo Espírito de Profecia, onde o próprio Satanás diz, temos que estar em todas as reuniões desse povo, guardador do sábado. E aí ele continua dizendo, instiga, olha só o que ele continua fazendo, instiga a crítica, ou insinua dúvida e incredulidade. A linguagem do orador ou as suas maneiras podem não agradar o ouvinte e ele se detém sobre esses defeitos. Quantos pregadores existem? Vários. Imagine que a irmã Cleuma esteja aqui na frente, mas por algum motivo a maneira dela falar, a maneira dela se expressar, ou então pastor Espino, alguém, seja lá quem for, não agrade a forma que você, digamos, né? A forma que você, sei lá, gosta de ouvir, não sei, talvez você tenha preferências. Isso não é motivo para você permitir no seu coração de começar a ficar pensando sobre a pessoa que está levando a mensagem. Você tem que prestar atenção se o que ela está falando está de acordo com a palavra. Mas aí Satanás vem e fala assim, ó, olha a forma que essa pessoa fala. Olha isso. Não, mas isso... Aí começa a se colocar situações na sua cabeça que você não presta atenção mais na mensagem. Como é que pode uma pessoa dessa estar falando dessa forma? Então, ó, olha só, a linguagem, a forma como a pessoa fala, as maneiras. Nossa, não, olha a maneira dessa pessoa. Podem não agradar o ouvinte e ele se detém sobre esses defeitos. Assim, a verdade que carecem e que Deus lhes enviou tão graciosamente não causa impressão duradoura. Nossa, mas por que falar dessa forma? Nossa, mas por que trazer isso aí? Nossa, mas por quê? E aí Satanás vai enchendo o seu coração de crítica, dúvida e incredulidade. E aí a mensagem que você tanto precisava, ele aí tira. Assim, aí ela diz, assim a verdade de que carecem e que Deus lhes enviou tão graciosamente não causa impressão duradoura. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Como é que as pessoas ajudam Satanás? Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeto de crítica. Julgam a pregação como se estivessem dando opinião sobre um discurso ou a respeito de um orador político. Quantas vezes já se fez isso, queridos? Nós mesmos já fizemos isso. A gente ouviu a palavra e aí depois a gente chega em casa, a gente vai julgar a pregação como se a gente estivesse falando de um discurso normal e a gente julga a pessoa que está ali falando como se a gente estivesse falando de qualquer pessoa ali, um palestrante qualquer. E ela diz, a mensagem que deve ser considerada a palavra do Senhor para eles é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. Às vezes, pessoas que não tinham nem isso na mente, nem estavam pensando mal a respeito, sei lá, do orador ou da mensagem, mas outra pessoa vem e fala, a pessoa fica, realmente. Aí a pessoa que Satanás já tirou do coração, ela se torna um instrumento de Lúcifer para tirar do coração de outras pessoas. Uma parábola tão simples como essa.
Olha quanta coisa espiritual a gente está aprendendo, queridos. Ela diz, a mensagem que deve ser considerada, a palavra do Senhor para eles é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter, motivos e atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. A gente não só fala do pregador, a gente fala dos irmãos que estavam na congregação. Percebe? Isso é uma prova que, na verdade, Satanás já tirou a semente de nós e agora nós somos apenas instrumentos de Satanás para que os outros, ao ouvir nossos comentários, tire também de nós. Vocês entendem isso, queridos? E isso é tão comum, infelizmente. Isso é tão comum. E ela continua dizendo, pronuncia-se crítica cruel, calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos de não conversos. As pessoas, Satanás ele é tão sujo que quando ele remove a semente do seu coração, mesmo se você estiver diante de pessoas que nem são da nossa igreja, você não vai ter escrúpulos para falar mal. Você vai continuar falando. E ela diz, muitas vezes essas coisas são faladas pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Desse modo, destrói-se o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência à sua mensagem. E muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. Vocês entendem o que é que Jesus está dizendo aqui? Quando a palavra é semeada e ela cai junto ao caminho, ou seja, a palavra foi dada, mas seu coração está tão endurecido pelo engano do pecado que a palavra não consegue entrar, ela fica no caminho. Satanás vem, arrebata de você e agora ele vai usar você para arrebatar e tirar de outras pessoas. Vocês entendem, queridos, como isso acontece na prática? E ela continua, agora olha só, no livro Testemunhos para Ministros, página 473, essa parte aqui, ó, originalmente no volume 4 do Spirit of Prophecy, que era o primeiro volume do Grande Conflito, isso aqui vinha no Grande Conflito, mas a própria Ellen White, ela retira isso aqui do Grande Conflito porque ela entendia que o Grande Conflito chegaria para as pessoas de fora também, então ela preferiu deixar essa parte só para os de dentro, então está em Testemunhos para Ministros. Aqui é uma reunião onde ela ouve, né, os planos de Satanás em relação aos guardadores do sábado e Jesus pede para ela registrar. Em um desses momentos que Satanás está falando, olha o que Satanás diz, ó. Diz o grande enganador. Aqui ela ouviu e começou a registrar. Olha o que Satanás fala. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado revela também a missão de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo, até que esta obra termine. E teremos conseguido o mundo e a igreja também. Sabe o que significa isso, queridos? Os adventistas do sétimo dia, está escrito que eles foram chamados para levar a última mensagem a esse mundo, a terceira mensagem angélica. Mas existe também um limite. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que Deus, ele sempre tem o que a Bíblia chama de taça. A taça que se enche. Então Satanás diz assim, ó, conserva nas trevas a mente do povo, até que essa obra termine. Porque Satanás sabe que se o tempo passar e o povo de Deus estiver todo em trevas, ele vai ter conseguido o mundo e a igreja também. E ele continua dizendo assim, ó, quando se fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, a que ele está se referindo ao domingo, né? Então, muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Mas antes de adotarmos essas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo. De que forma, queridos? Pela mundanidade, pela luxúria e pelo orgulho. Por que ele escolheu justamente esses três? Olha a sequência que ele vai levar. Primeiro, mundanidade. Adventista, ele está falando sobre guardadores do sábado aqui. Pela mundanidade. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos apresentar o mundo diante deles. Ele vai até falar isso aí. Vamos apresentar o mundo diante deles, com todas as atrações, com tudo isso. Filmes. Que nada, que besteira. O que é que tem assistir um filmezinho?
Nada a ver isso aí. Uma série, tá todo mundo assistindo essa série? Que besteira! Um jogo? O que é que tem tirar uma horinha do seu dia ali de noite? Estou cansado, cheguei o dia todo, vou jogar um pouquinho. A mundanidade. Música? Essa música aqui dizem aí que é sincopada, é um ritmo meio estranho, mas a letra é de Deus. É para Deus, tudo é para Deus. Deus vê o coração, Deus não... Mundanidade. Começa assim. Então vamos atacar eles pela mundanidade. Se eles começarem a entrar pela mundanidade, vai chegar na luxúria. Todos sabem o que é luxúria, né? Vai chegar na luxúria. Mas, se eles não chegarem na luxúria, aí, o que acontece? O que aconteceu com o povo no livro de Números? Quando Balaão mandou chamar as mulheres, por que ele mandou chamar as mulheres, queridos? Simplesmente porque ele sabia, será que Balaão disse a Balaque aquilo ali? Será que a ideia de chamar as mulheres foi porque, simplesmente, é porque é fraqueza dos homens e não pode chamar as mulheres? Não. Se você for analisar o que está acontecendo ali no contexto, qual você acha que foi o argumento que aquelas mulheres chegaram para poder derrubar os homens de Israel? Vocês leram o livro de Números recentemente? Não, né? Quem já leu o livro de Números recentemente aqui? Depois, quando você for ler, pode prestar atenção. O que Deus estava fazendo pelo povo de Israel, queridos? Nem precisa lembrar do livro de Números, pense no contexto geral. Deus estava levando eles passo a passo, fazendo eles vencerem reis, fazendo eles vencerem várias coisas. E eles estavam fortes em Deus, eles estavam firmes, eles estavam vendo o que Deus estava fazendo. Aí o que as mulheres começaram a fazer? Nossa! Gente! Vocês são pessoas de Deus! Que coisa! Porque o Satanás ele trabalha de duas formas. Se ele não leva você para a mundanidade, se ele não consegue levar você para o erro, o que ele faz? A lisonja. Nossa, mas como você tem se apegado? Rapaz! Isso aí é o orgulho. Não, mas você vai deixar alguém falar dessa forma sobre você? Olha quem você é. Orgulho. Entende, queridos? Então, o Satanás ele trabalha de duas formas. Se ele não levar você para o mundo, ele vai levar você a ser tentado a ficar orgulhoso pela santidade. Por isso que, se você for observar no livro de Êxodo, tem uma parte que Deus pede, deixa eu ver se dá tempo de eu só comentar sobre isso, dá. Tem uma parte que quando Deus fala sobre Arão, de levar as coisas santas, tem um verso que ele fala aqui, que para mim é chocante. Vamos ver aqui, vamos abrir rapidinho aqui, eu vou ler nessa tradução aqui. Êxodo capítulo 28, vamos lá. Todos acharam aí? Olha só, quando Deus fala sobre o santuário, queridos, veja o que está escrito aqui no verso 38. Para mim, esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Em que sentido? Vamos ler do verso 37. Olha o que Deus está dizendo aqui em relação ao santuário. E atalaás com cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Verso 38. E estará sobre a testa de Arão, para que preste atenção no verso agora. Para que Arão leve o quê, queridos? De quê? Meu Pai do céu. Pare para pensar no que está escrito aí. Leia detidamente isso aí. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve o quê, queridos? A iniquidade das coisas santas. Você sabe o que isso significa, queridos? Até nas coisas santas, na ministração do santuário, havia iniquidade. Muitas vezes o sacerdote estava ali levando, a pessoa vinha, considerava, botava a mão sobre a cabeça do cordeiro, levava para o sacerdote, mas dentro do coração do sacerdote havia iniquidade. Então Deus falou assim, bote sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, porque até o serviço do santuário, até o serviço das coisas santas, você pode colocar tanto do seu eu, que diante de Deus é uma oferta maligna. Você percebe isso, queridos? Ele está falando de iniquidade das coisas santas, até no santuário, nas coisas santas existe iniquidade. Não é feito da forma como Deus quer.
E se você entende que nós somos um templo, até, por exemplo, Deus pede assim, olha, faça, sei lá, uma reforma de saúde. Você até faz. Mas se não houver expiação para essa iniquidade sua, das coisas santas, porque Deus está vendo. Deus está vendo como você aperta muito de um lado e afrouxa do outro. Deus vê a iniquidade das coisas santas. Então ele diz, leve também essas iniquidades. Temos que pedir perdão também, queridos, pela forma como a gente acha que a gente deve viver a vida cristã, como a gente acha que deve fazer as reformas. Porque se Arão não levar a iniquidade das coisas santas, quando for apresentado essa oferta diante de Deus, Deus vai dizer assim, é traição. Isso é muito forte, meus amados. Então, Satanás ele diz, leve o povo pela mundanidade, pela luxúria e coloque o orgulho no coração deles. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade. Eu creio na verdade, eu creio isso aí tudo. Mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Queridos, quando nós estamos em um congresso, muitas vezes Satanás ele já tirou a semente do seu coração antes mesmo de você ouvir a mensagem. Sabe em que momento? Quando você vai comer. É ali que praticamente o seu garfo já está sendo a pá que Satanás está usando para jogar a semente fora. Sabe por quê? Porque você vai comer de uma certa forma que a sua mente vai ficar embotada. Então, antes da semente ser semeada, Satanás já joga o estrume. Só que esse estrume ali vai acabar com a semente. Diga. Comendo o que é certo. A iniquidade das coisas santas. É isso. É santo, foi designado por Deus, mas a forma como está sendo feito é iníquo. Entende, queridos? Eu posso estar comendo só salada, eu posso estar sendo crudívoro. Mas se o meu coração não estiver em conformidade com a vontade de Deus, é a iniquidade das coisas santas. Então, queridos, veja que Satanás ele diz, mas aí você pode... Aí ele diz, ó, vamos derrubar eles assim. Sabe por quê? Porque mesmo se existe orgulho no coração farisaico do adventista, ele vai estar com o coração endurecido. Ele vai continuar ouvindo as mensagens e pensando nos outros, mas ele está bem, porque ele crê na verdade, ele conhece essas últimas mensagens dos últimos tempos. Então, o quê? Eu vou me preocupar com o quê? Tem tanta gente morando na cidade, tem tanta gente comendo um monte de coisa errada, tem tanta gente fazendo um monte de coisa errada, e eu já creio nessas coisas. Então, queridos, vocês entendem quando Jesus fala assim, da beira do caminho? Que coisa terrível é a beira do caminho. E aí ele continua dizendo, por meio daqueles que... Aqui é Satanás falando ainda, no Testemunhos para Ministros 474. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Olha isso, queridos. Os que pertencem a essa classe forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes temerão a influência, porque professam a mesma fé. Levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder. Veja que Satanás está dizendo assim, ó, aqui é Satanás mostrando para os demônios como derrubar os guardadores do sábado. Então olha o que ele está dizendo, façam o seguinte, procurem aqueles que têm aparência de piedade, você olha para eles, você pensa que eles são consagrados, mas o que é que eles fazem na prática? Eles negam o poder da piedade. Eles negam o poder da piedade. Então, o que que eles dizem na prática? Olha só, eles muitas vezes são inteligentes, mas servem de chamariz para atrair outros para as ciladas dos demônios. Por quê? Porque eles professam a mesma fé que nós, mas levam os outros a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram. Que nada, rapaz, não pode ser tão assim, dessa forma, estrito. Em que sentido? Se você ler, por exemplo, lá, um ponto que a gente comentou, reforma de saúde, reforma do vestuário, entre outras coisas, educação. O que os professam aquela fé vão dizer? Não, está escrito que deve educar assim, mas
Não precisa ser exatamente assim. Se você colocar seu filho de outras formas também, Deus vai dar no mesmo. Entende? Assim, se Deus revela uma coisa e eu chego para outra pessoa e digo, não, meu irmão, não precisa. Se você não fizer, tá bom também. O que vai acontecer naturalmente com aquela pessoa que me der ouvidos? O próprio Satanás diz, se vocês conseguirem fazer isso, o que essas pessoas vão fazer? Se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder e dentro de pouco tempo estarão prontos para fazer o quê? Ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. A pessoa ali, zelosa, lê a palavra, estuda o Espírito de profecia e tal, daqui a pouco ela já está ridicularizando isso. Pra quê? Beijo também. Ficar lendo negócio de parábola de Jesus, ficar lendo esse negócio, tudo é nada. Pra que isso? Às vezes a pessoa está até fervorosa. Aí você vê o testemunho de alguém. Mas você vê que aquele testemunho não é tão verdadeiro. Aí você se desmotiva. Nós somos exemplo. A Luísa é isso. Que a gente tem que dar o exemplo a todo momento. Exato. Às vezes a gente pensa que estou dando um exemplo aqui, mas agora não precisa não, irmã, não precisa orar junto com todo mundo, não, vai lá e se vira sozinha. Olha o que a pessoa faz, joga por terra tudo que a outra demonstrou. Então, o nosso exemplo hoje como cristão fortalece muito a nossa parte. Sim, você entende também ainda tem mais 5 minutos, pensei que só tinha 2. Então, isso mostra, queridos, que nós precisamos. A primeira reforma que nós precisamos é a reforma da nossa comunhão com Jesus. Porque, veja que se as pessoas estão levando outras à queda, é porque o ser humano ainda está confiando em que braço? No braço de carne. Porque fulano me disse que não preciso estudar tanto. Graças a Deus. Porque eu não gosto muito de estudar. Se eu vou entrar no céu do mesmo jeito, então... Então, hoje você vai ver os mais variados tipos de situações, queridos. Então, o que nós precisamos compreender? Existe um semeador que sai a semear, e ele está saindo a semear no coração de cada um de nós. E Satanás, lembra que nós lemos? Ele está em todas essas reuniões. Para quê? Porque ele sabe que em reuniões onde o povo de Deus se reúne, o Espírito de profecia fala que Deus está disposto a derramar a chuva temporânea serôdia. Então você percebe o que Satanás faz. Aí ela diz. Então, Então, queridos, quando a gente olha para isso aí, nós vamos parar aqui hoje na semente que caiu à beira do caminho. Você vê que quanto detalhe nós temos. Muitas vezes a gente olha para essa parábola e Ellen White fala justamente pela simplicidade da parábola, a gente olha para a parábola e aqui é a palavra que entrou, algumas pessoas recebem, outras pessoas não recebem. Mas não, queridos, são situações que acontecem todos os dias. Situações que acontecem tantas vezes. Quantas vezes nós já abrimos nossa boca para estar falando coisas que não deveria, né? Julgando motivações, julgando um monte de coisa. Mas Deus, ele é perdoador. Ele está disposto a fazer isso em nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. E, queridos, a semente, veja que Satanás ele disse assim, vamos fazer isso só até o tempo passar. Satanás sabe do selamento. Vocês lembram da história de Saul? Saul, a Bíblia fala, quero finalizar falando sobre isso. A Bíblia fala que Saul, vocês conhecem a história de Saul. Saul, ele foi chamado por Deus, não era vontade de Deus que ele tivesse um rei terreno, mas como aquilo aconteceu daquela forma, Deus, na misericórdia dele, ungiu Saul. Deus prescreveu tudo para Saul. Chegou um momento que Saul se afastou tanto que vocês conhecem o final. Mas Saul ele foi se afastando de forma gradativa. E ele foi afastando. A Bíblia fala que chegou um ponto onde Deus já não se comunicava com Saul por meio de quê? A Bíblia fala, não se comunicava por Urim, não se comunicava por Tumim, não se comunicava pelos sonhos, não se comunicava por nada. Quando chegou nesse ponto, que Saul chegou a esse ponto específico, o que aconteceu com Saul? Ele foi buscar a feiticeira, não é isso? A feiticeira de Endor. E qual foi o fim da história de Saul? Se você reparar no finalzinho, quando ele vai até a feiticeira de Endor, que o julgo Samuel, né? O dito Samuel ali aparece. Você reparou o que Samuel fala para Saul?
Ele fala assim, olha, você vai morrer. Ele coloca a situação da forma mais desesperadora possível para Saul. E aí tem um livro chamado Saul e a Feiticeira de Endor, de Andrews. A gente até está publicando esse livro. Ali diz que Satanás ele só mantém você ali suspenso na ilusão. Que nada, você é consagrado, você está fazendo as coisas e tal. Só até o momento que ele vê que não há mais possibilidade para você. Porque no momento que ele vê que a graça já passou de você, é aí que ele mostra realmente a sua verdadeira situação. Ó, você está perdido. Então, ele manteve Saul com a esperança que... Ó, você vê, Deus falou, quando vocês passarem lá, detonem tudo, não deixe gado, não deixe nada. Aí Saul pensou, não, pera aí, vou deixar o gado, pelo menos para a gente oferecer o sacrifício para o Senhor. Quando foi colocado diante de Saul a situação, ele falou, não, foi o povo. O povo que pediu, o problema foi o povo. Então, disse, Saul, você está em pecado, Saul. Não, eu estou em pecado, mas pera aí, né? Se o povo não tivesse pedido, se as circunstâncias não fossem, me levassem a isso, eu teria procedido certo. Então Saul o tempo todo dizendo o quê? Não, mas aí vamos ver, né? Mas aí é a situação, mas aí é a circunstância. Quando Satanás fazia isso, mas quando Satanás viu que Deus separou de Saul, aí ele apareceu para Saul e falou, olha, Deus já escolheu outro. Você vai entrar nessa batalha, vai morrer. E aí o que aconteceu com Saul, queridos? Desespero total. É isso que Satanás quer fazer com cada um de nós. Enquanto ainda há tempo de selamento, ele vai até cada um de nós aqui, ó, de forma individual. E ele vai iludir você no seu pecado. Que nada para você estar assim ainda, mas também olha a circunstância. Se não fosse fulano, beltrano, ciclano que estivesse agindo assim, você não estaria assim dessa forma. Mas quando a porta da graça se fechar, você lembra o que o Espírito de Profecia fala? Que os ímpios vão ouvir o quê? A palavra ressoando por todo o céu, dizendo, tarde demais, tarde demais. Então, queridos, quando nós olhamos para isso, nós não devemos olhar para o outro, o que o outro fala, o que o outro procede, a maneira do outro proceder, a forma de falar, a forma... Não! Eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso disso. Eu tenho defeitos que precisam ser vencidos ainda. Há tempo de graça. Mas eu não posso olhar para o meu irmão e ficar, nossa, quantos defeitos de caráter meu irmão tem? Que coisa terrível. Nossa, como é que pode? Não, queridos, porque isso é um sintoma de uma lepra espiritual que é o endurecimento do pecado. Precisamos dessa obra em nosso coração hoje, em nome de Jesus.